Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa, ao Seja Barra, para mais uma tarde de estudos. Todos vocês, meus queridos que nos assistem, é com muito carinho e com muito amor que estamos aqui, né, juntos, trabalhando esse livro tão maravilhoso que Manuel Filomeno e Divaldo nos trouxeram. Infelizmente, Nelson ainda não pôde comparecer. A mãe dele ainda está hospitalizada e a visita é exatamente nesse horário, né? Vocês sabem, como eu já falei. Então, sou euzinha aqui novamente, tá? Mas é com muito amor e carinho, ok? Vamos ao nosso evangelho. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E eu abri aqui o mandamento maior, item 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. A caridade e humildade, tal a senda única da salvação, caridade e humildade, precisamos aprender. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e de todo o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. É mais uma vez a mesma citação, né? Só que de outro apóstolo. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E se pensarmos, né, um pouquinho, os 10 mandamentos, resumindo em 2, como Jesus, 10 mandamentos de Moisés, resumindo em 2 que Jesus nos trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem cumprir esses 2 não rouba, não cobiça a mulher do próximo, não mente, enfim, segue todos os outros nãos que constam nos 10 mandamentos. Então, Jesus, que veio nos trazer, né, a lei do amor, nos mostra isso claramente. Que possamos, né, no início dessa nova era, no início desse novo mundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Porque aí sim estaremos sendo verdadeiros cristãos e trabalhando para o bem de todos, que é esse o objetivo, como eu falei na aula passada, né? O mundo tem que deixar de ser competitivo
e se tornar cooperativo, porque só assim nós conseguiremos realmente avançar nessa nossa transformação tão necessária. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos cerca, que nos acolhe, a Joana, nossa querida mentora, que abre essa casa, que nos trouxe a cada um pela sua mão, nos reunindo novamente como obreiros do Cristo. Agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas e pedimos, Senhor, que abra os nossos corações, amplie a nossa mente, para que possamos compreender e, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. Esteja conosco, nos intuindo e nos esclarecendo cada vez mais. Graças a Deus. Então, meus queridos, nós paramos naquele momento em que aquela equipe está entrando à cidade de justiça, né? Como ele mesmo falou. Cidade da Justiça era um nome, foi o nome que estava na tabuleta. Olha só, né? Que justiça é essa que eles, né, se intitulando justiceiros, buscam? E aí ele diz: alcançamos a sala ampla e dava-nos a impressão de que era um momento de um julgamento. O que será que ali estava acontecendo? Eles, como justiceiros, faziam julgamentos, entre gritos e chibatadas, porque eles eram muito animalescos, né? Nós vimos que eram muito primitivos, né? Aquele grupo que ali se encontrava. Foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Meus queridos, não sou eu que estou falando. É Manuel Filomeno, nos trazendo, através de Divaldo, nos mostrando claramente que nada fica sem ser percebido pela espiritualidade superior. E, neste caso, eles estavam sendo julgados até por um espírito inteligentíssimo, mas que ainda se encontrava equivocado. Mas esses ditos crimes estavam sendo julgados. Apavorados, cada qual procurava justificar os seus atos, sob acusações que negavam. Eu não sei de nada, eu não vi, eu não conheço, não fui eu que fiz, enfim. Todos eles tentavam, de alguma forma, ou negar ou justificar, mas terminavam por ceder. Olha que interessante, né? Lá, eles têm esses artifícios. Em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetadas alguns momentos incríveis em que delinquiram. Contra essas imagens, a gente não tem como negar. Não é você que está lá, não foi você que fez. Então, eles, por mais que negassem, que não quisessem aceitar, diante das imagens projetadas, é tipo uma consciência, né, trazendo essa tomada, eles não tinham como dizer que não. E diz Manuel Filomeno, as punições eram cruéis. Alguns espíritos deformados, em processo degenerativo na aparência, lembra que eles estavam embrutecidos, eles pareciam hominídeos, muitos ainda utilizando imagens animais.
quase inconscientes do que ali se passavam, seriam hipnotizados para completarem as modificações ideoplásticas. Coitados, frágeis, muito inseguros, com medo, eles estavam ali realmente em um momento muito delicado e ainda sendo julgados. E o que acontece? O enfermo, né, esses que estavam sendo julgados, era sentado em um tipo de cadeira e atado a ela, como se fosse uma cadeira elétrica, a serem eletrocutados, né, a cadeira da morte, enfim. Colocava-se sobre a cabeça uma coroa metálica, semelhante à que se aplica aos condenados à morte por eletricidade, e fios pesados que ligavam a equipamentos. Nada mais é do que uma cadeira elétrica. Eles emitiam com força mental. Aí está a diferença. Não é choque elétrico, é energia mental. Tudo na erraticidade é energia. E eles utilizam a energia mental para o domínio, para a telepatia, o comando, né? Realmente o domínio através da mente. E eles diziam: você é um lobo todo, você freme de forma lupina, assuma a sua real personalidade. E isso era incutido como uma lavagem cerebral. E eles tomavam aquilo como verdade e se transformavam. Nós sabemos que o nosso perispírito é plástico, né? Então, a gente se transforma naquilo que achamos que somos, ok? As pequenas mudanças que traziam na face eram acentuadas, produzindo a hipnoplastia. Ou seja, eles iam trabalhando a mente daqueles seres, coitados, fracos, né? Trabalhando a indução do pensamento e eles próprios se transformavam em animais. Seguimos em frente. Eles continuando lá a exploração, né, daquela caverna, daquela cidade. E vimos verdadeiras celas de presídios, nos quais verdadeiras feras se encontravam detidas. Feras. Viu como eles seriam transformados em lobos? Então, lá já tinham as feras onde eles são colocados e detidos. Eurípides esclareceu-nos que, nos períodos graves dos movimentos guerreiros na Terra, essas entidades são liberadas e passam a contribuir com os horrores bélicos. Ou seja, eles são utilizados para influenciar, são soltos e utilizados para influenciar, através do pensamento, nós aqui, os seres encarnados, principalmente em momentos de guerra. Mas ele diz que neste momento que nós estamos vivendo agora, do auge da pandemia, em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, são incontáveis os espíritos deste molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na armadilha do ódio contra Jesus e seus discípulos. Então, o que a gente vê, o que ele fala com tremenda obsessão coletiva que avança pelo planeta? Nós já vimos em capítulos anteriores que Manuel Filomeno nos diz que esses espíritos estão sendo liberados e libertados para oportunidades, para ver de que maneira eles se comportarão mediante a esta liberdade que eles têm. Eles agirão no bem ou agirão no mal. Eles terão condições de serem resgatados e
reencarnarem aqui na Terra ou não passarão de forma alguma, entre aspas, pela média e terão que ser exilados. Este é o grande momento. Por isso que essas obsessões, ele diz que estão acontecendo no planeta de forma muito intensiva. Porque sim, está pior, né? A gente diz, poxa, mas vai melhorar e está piorando? Vamos lá, vamos visualizar aquela plaquinha. Desculpe o transtorno, estamos em obra. O planeta está em obra, o planeta está passando por uma transformação. Nós, seres humanos encarnados, estamos passando por essa transformação íntima, não física, íntima. E nós sabemos também, né, que a Terceira Guerra Mundial não seria benéfica para o planeta, não atingiria o objetivo da espiritualidade, que o objetivo é a transformação moral e não material. Então, isso tudo está acontecendo como oportunidade, como experiências vivenciadas por cada um de nós. O que né, a espiritualidade traz o tempo todo? Vigie e ore. Estejamos atentos àquelas vontades que não condizem muito com a nossa conduta, aqueles pensamentos que não fazem parte da nossa personalidade, como eles estavam falando, através da indução do pensamento. Eles não são lobos, mas a indução do pensamento é passada a eles e eles acreditam. Então, vamos ter muito cuidado, vamos nos conhecer a esse ponto de saber o que é meu pensamento e o que é uma indução de pensamento. Ok? Manuel Filomeno está nos dizendo que os espíritos estão soltos e eles tentam, mas cabe a cada um de nós criar a couraça. Lembra na aula anterior que Eurípides diz para Manuel Filomeno: pense em Jesus, foque em Jesus. E ele parou e pensou no Sermão da Montanha, dos ensinamentos de Jesus, para se fortalecer. E é isso que a gente precisa fazer no momento de queda, no momento de tristeza, no momento que estamos desanimados. Vamos buscar a palavra de Jesus. Vamos procurar este consolo numa leitura edificante. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Neste momento em que uma tremenda obsessão coletiva, isso já foi, a imaginação enlouquecida dos maus indivíduos não tem limite. Ao mesmo tempo, espalham meias-verdades que são mais perigosas do que as negativas. Como eu falei, vamos prestar atenção o que nos chega de pensamento e o que nos chega de físico mesmo. O que nos dizem? Nós vimos o próprio Manuel Filomeno de Miranda falando das fake news, nós vimos acontecer isso tudo, vivenciamos isso tudo. E o que acontece com as meias-verdades? As meias-verdades são muito mais perigosas do que uma verdade ou uma mentira. Porque mentira, eu acredito ou eu não acredito. Eu digo é verdade ou digo não é verdade. Mas é a meia-verdade. É aquele bichinho que fica remoendo no meu ouvido e na minha mente e eu digo, mas será que é? E gera dúvida. E a dúvida gera questionamento, o questionamento gera a separação gera o conflito, e aí é o caos formado. Né? Então, reza uma historinha
que o diabo estava deprimido, estava entediado, vamos dizer assim, porque estava muito fácil influenciar as pessoas. Ele queria era se divertir. Aí resolveu tirar férias. Aí catou um assistente dele. Ah, vamos lá para o planeta, vamos nos divertir. E levou uma mochila. E o assistente doido para saber o que ele carregava dentro da mochila. E ele dizia, na hora certa você vai saber. Tá bom. E aí, uma bela hora, eles viram um grupo, vamos dizer, nós aqui, né? Espíritas. E ele olha e diz assim, esse grupo daí tá super legal. Pegou o que ele carregava na mochila e jogou no meio do grupo. E aí o assistente querendo saber, mas o que é que você jogou aí no meio do grupo? Ah, eu joguei uma meia-verdade. E aí começou a discussão. Será que é? Será que não é? E aí os questionamentos, as discussões, como eu falei, grupos se separaram, se atacando, e é isso que acontece. Entendeu? Se eu levanto um detalhezinho sobre uma pessoa, como ele diz mais adiante, que nenhum ser que fez grandes feitos aqui para a humanidade escapou de resquícios de lama, porque foi jogados a ele, é a mesma coisa. Se eu levanto uma dúvida, um questionamento sobre a ética ou sobre a moral de uma pessoa, quantos não vão apoiar que aquilo é fato e outros vão contestar que não é? E mesmo que seja, será que eu não tenho defeitos muito maiores do que aquela pessoa? Mas não, a gente enaltece aquela fofoca, aquela meia-verdade e cria uma situação, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque eles estão trabalhando nessa desunião, nesse desagregar de pensamentos. Tá? Então, tenhamos muito cuidado com as meias-verdades, tenhamos muito cuidado com as fofocas, as fake news, vamos averiguar direitinho, vamos trabalhar com uma segurança, né, de conceitos, de ética, de moral. O que Jesus faria? E a gente para e pensa. Até o momento, quando a divindade interfere por meio de expurgos coletivos, quais os que estão sendo acionados neste período. Então, a gente estava vendo que as meias-verdades estão sendo jogadas e a humanidade está se dividindo muito. Ok. Mas de que maneira? O que a gente vai fazer? Mas aí é que está. A espiritualidade chega uma hora que toma um ponto. Toma, sim, as rédeas no sentido de, peraí, não é bem assim. Vamos por esse caminho. E aí, cataclismos acontecem, novas epidemias acontecem, e a gente não sabe o porquê, mas sim o para quê. Não estamos fazendo o nosso dever de casa, não estamos fazendo a nossa transformação. Então, a vacina chegou? Chegou. Tomamos. Aí vem a variante A, B, C, D. Enfim, por quê? Justamente para que continuemos a nossa transformação. E os expurgos coletivos vão acontecendo através desses acontecimentos, dessas fatalidades, ok? E os expurgos acontecem por necessidade de limpeza da nossa atmosfera. No livro A Gênese, ok? No capítulo, vamos lá,
no capítulo 17, juízo final, tá? Eu vou ler um pedacinho para a gente ver que ele foi escrito, eu anotei aqui, 1868, a Gênese foi escrita. E já está aqui. Por isso que eu digo, meus amores, a nossa doutrina nos traz, Kardec nos trouxe tudo o que precisamos saber. Agora, de que maneira nós executamos e trabalhamos esse nosso saber depende de cada um de nós. Então, vamos aqui ao juízo final. Não dizem são chegados os tempos? Pois é. Item 63, tá? Capítulo 17, juízo final. Devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, que poderiam acarretar perturbações. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo necessário para o seu melhoramento. Mas chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral de seus habitantes, agora, deve se elevar à hierarquia de mundos. Nós vamos sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A permanência deles como espíritos e como encarnados será interditada àqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos e que se achavam em condições de ali receber. Então, será? Tem condições? Ótimo. Não tem condições? Sinto muito. Vocês viram na aula passada aquelas redes magnéticas que resgatavam aqueles espíritos sinceramente modificados? E aqueles que não eram soltos? E esses que eram soltos serão levados para outros planetas inferiores. Como ele diz aqui, ó, ele continua. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a Terra os espíritos da raça adâmica. Lembra? Os exilados de Capela, substituídos por espíritos melhores. E aí, como a palavra de Jesus, os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. É a separação do joio e do trigo, ok? Então, a gente vê como as parábolas de Jesus, como as palavras de Jesus eram tão verdadeiras, eram tão corretas. Volto a dizer, um professor que dizia isso, estudar Jesus é descascar uma cebola. E a gente vai descascando, vai descobrindo, as suas parábolas, as suas palavras têm sempre um fundo muito profundo. Que nós possamos, né, ter capacidade de compreendê-las. E aqui, também na Gênese, capítulo 18, item 26, a nova geração. Tá? Porque nós estamos falando dos expurgos coletivos. Não só expurgos dos encarnados, como esse expurgo que vai acontecer com a transladação dessas cidades da justiça, dessas furnas, né, que nós estamos vendo no submundo do umbral. Compreendido? Muito bem. A nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. É esse o objetivo, é nesse momento que o planeta Terra está vivendo agora. Item 27. A época atual é a de transição.
os elementos das duas gerações se confundem. Nós temos aqueles que já estão mais adiantados no bem e aqueles que ainda vão precisar e vão ter a oportunidade de uma nova reencarnação no planeta. Item 28. Gente, está tudo. 1868. E ele está falando dos nossos dias atuais. Por essa imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Nós estamos vendo, através desse resgate, dessas caravanas, né, de socorro, esses espíritos retardatários sendo resgatados e tendo novas oportunidades encarnatórias ainda aqui no planeta Terra. Muitos, ao contrário, aqui voltarão. A maioria deles verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente do que viam quando em vida. É a oportunidade de regeneração, é a oportunidade de transformação. Deus é misericordioso e Ele nos dará todas as oportunidades, até que aqui não nos caiba mais e aqueles que não estão de acordo com a energia do planeta serão levados a outros planetas mais inferiores, mas as oportunidades continuarão sendo dadas. Item 29. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos que se melhoraram. E assim vai, meus queridos. Amai-vos e instruí-vos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, né? Sabemos que nada sabemos, é isso aí. Não sabemos nada. Temos muito a aprender, muito a desenvolver, muito, muito, muito a delapidar, né, esse carvão que somos nós até acharmos o diamante, o nosso self. Faça brilhar a vossa luz, Jesus nos disse. Somos luz divina. Então, a gente precisa tirar essa carcaça material. Nós sabemos, né, que nós já vimos isso em outras aulas, que estamos encarnados, aqui somos matéria densa. Desencarnados, temos uma matéria menos densa. E conforme o espírito vai evoluindo, ele vai fluidificando cada vez mais essa matéria, até chegar a espírito puro, até que a luz brilhe, simplesmente. Maravilhoso. Eu sou apaixonada. Vamos lá. Continuando. Ele continua relatando a expedição deles. Comecei a perceber que nosso grupo se destacava pela indumentária e forma de comportamento. E logo começamos a ser seguidos pela multidão. Claro, eles são diferentes. Eles se vestiam diferente, por mais que eles quisessem entrar, né, ali na surdina, escondidos, se misturando, óbvio que eles estavam chamando a atenção. A aglomeração foi nos empurrando para outro salão, onde havia um estranho trono e alguns móveis esquisitos. Isso dava um filme, né? Gente, podiam fazer um filme, ia ser maravilhoso. Ao meio de uma dúzia de terríveis indivíduos lupinos, mais uma vez, olha a imagem dos lobos, né? Espíritos na zoantropia, na licantropia, se revestindo, né? O perispírito de forma de lobos. Estava um ser monstruoso, carregado entre archotes de chamas avermelhadas. Archote era uma coisa que eles usavam muito antigamente, aquele pau com aquele pano e breu,
que tocava fogo e durava bastante, né? São archotes de chamas avermelhadas, enquanto se cantava uma canção feicenina. A canção feicenina é uma canção de baixo escalão, é uma coisa não muito legal, tá? Que diz, eu fui pesquisar, fui procurar o que seria isso, que se usava, eram canções da Roma Antiga, quando eles faziam aquelas festas, para não dizer outras coisas, né? Daquela época. A balbúrdia era terrível, assim como os odores no ar, pesado e sombrio. Novamente ele falando, né, do cheiro. Olha que impressionante, do cheiro. Né? Não só da ambiência visível, mas também do sentido, né? Olfativo, do cheiro. Gargalhadas de loucura mesclavam-se com gemidos por todo lado. Então, tinham aqueles sofredores e aqueles que estavam completamente abestalhados, que não sabiam nem para que lado estavam indo. Estavam sendo conduzidos pela grande massa por fragilidade espiritual, por fraqueza mesmo e por pensamentos, afinidade. Nós sabemos que nós atraímos os nossos afins e nós plasmamos, estamos, né, no local onde nos afinizamos, ok? E o canto de deboche tentava suplantar a desordem. Fomos sendo empurrados, sem agressividade, para o centro da sala. Foram acuados, né? Afastaram-se ruidosamente e deixando-nos a sós. Olhei para os semblantes dos irmãos Eurípides e Spinelli. Neles encontrando uma serenidade superior e um suave brilho que lhes expressava a sintonia com Jesus. Lembram do conselho que Eurípides deu? Mentalize Jesus e seus ensinamentos. Ele provavelmente, vigiando a sua atitude, vigiando ele, Miranda, vigiando os seus pensamentos, ele olhou direto para quê? Vou ver o que o chefe, né, está fazendo. E o semblante deles retratava essa serenidade. E na mesma hora, ele pescou e disse, é isso que eu tenho que fazer. E voltou a orar. Olha a importância, gente. Vigiai e orai. Eu acho que nos dias de hoje, o se cuida é igual a vigiar e orar. Naquele instante em que a baderna parecia atingir o absurdo, captamos o pensamento vigoroso do mentor, que nos convocava à confiança irrestrita do Pai de misericórdia. É isso aí. Vamos pensar, vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar Deus Pai de amor e bondade. Ao som forte dos tambores surdos, houve um inesperado silêncio. Imagina, todos se calaram. Era uma balbúrdia só, como se fossem realmente animalescos, né? E o silêncio reinou. O chefe, com aparência tribal, levantou-se e todos se ajoelharam, como se ele fosse, assim, um deus, né? Um ser, enunciando expressões chulas e de bajulação, num espetáculo realmente caricato e ridículo. Olha o estereótipo, né, que essa criatura queria passar. Ao mesmo tempo, impondo sua vontade, impondo sua presença, mas era completamente chulo. Ele sentou-se com pompa e aspecto feicenino novamente, né? Assim, vil, escrachado. Enfim, não é digno de um rei que se senta, né, no seu trono. Como se estivesse divertindo-se com a situação invulgar.
indagou-nos, então, com a voz rufenda e ameaçadora: quem são vocês? E o que desejam aqui? Ademais, como se adentraram em nossa cidade sem credenciais e autorização? Realmente, eles ali estavam invadindo o espaço dessa criatura horrenda. Eurípides, fitando-o com um olhar de comiseração, respondeu: somos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e aqui vimos em seu nome dar notícias do seu reino. Não terminara a frase e irrompeu uma tempestade de xistes, de deboches e acusações. Imagina, o tumulto voltou todo. O chefe pediu silêncio novamente. Prossiga, impôs, com irrepreensível ira. Quais são essas notícias? Vamos lá, fala. O que você tem para falar? E Eurípides responde: estamos atravessando um período denominado como fim dos tempos maus. E logo mais, a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade. É a lei do progresso. Estamos progredindo. Fomos enviados para convidarmos todos ao despertamento da verdade. Descobrireis a verdade e a verdade vos salvará. É isso o que Jesus nos propôs, que nós busquemos a verdade, que nós busquemos compreender as leis divinas, facultando aos condenados a oportunidade de arrependimento nos gravanes praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Ou seja, é a última chance para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, vamos tentar seguir dentro do exemplo de nosso mestre, para que sejamos merecedores de herdar a terra. Herdeiros do novo mundo, né? Que sejamos merecedores disso, porque se não formos, nada é de graça. De graça no sentido não de compra, né? Como as indulgências que eles compravam pedaços no céu, eles compravam passe de entrada. Não, não é a compra material, é merecimento moral. Que sejamos merecedores disso. No Livro dos Espíritos, a questão 756 é muito clara, né? Nos falando sobre essa transformação, sobre essa lei do progresso. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Ou seja, nós um dia estaremos livres desses espíritos maus? Os espíritos respondem: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre as pessoas de bem, porque já não se afinizam, já não se coadunam, já são estranhos, né? Você já olha assim, mas quem é? O que é isso? Já não cabe mais no nosso mundo, né? Desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joaeiro, ou seja, o joio e o trigo sendo separados neste momento, como a gente viu na Gênese, à direita e à esquerda do Senhor. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo.
é a imagem das diversas existências do homem. Deus não seria soberanamente justo e bom se não nos desse infinitas oportunidades. E é por isso que nós estamos aqui. Eu estou Laura, eu não sou Laura. Como eu disse, né, na outra aula, eu mal me conheço hoje. Imagina conhecer as múltiplas existências pelas quais eu já passei. Mas a espiritualidade nos diz que nós estamos no nosso melhor momento. Gente, se você acha que não está bom, trate de melhorar. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. Somos trabalhadores da última hora. Fomos convidados na seara do Senhor, vamos trabalhar. E é nosso dever. Por quê, gente? Porque no Evangelho a gente vê isso. No Livro dos Espíritos, na literatura toda espírita, a gente vê isso. Por que a nós é cobrado mais? A quem muito é dado, muito será cobrado. Por quê? Porque nós compreendemos a pluralidade das existências, nós compreendemos a pluralidade dos mundos, nós sabemos que a perfeição, né? Não a perfeição completa, porque essa só Deus, mas somos seres perfectíveis, não se dá em apenas uma existência. Demora, como ele disse, gerações, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento acontece. Então, meus queridos, ainda temos uma longa jornada pela frente, mas estamos indo, estamos caminhando, estamos tomando conhecimento cada vez mais de nós mesmos, da nossa existência, do para quê das nossas vidas. E ele continuou. Alguns bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacar o nobre missionário de amor, Eurípides, né? Porém, se detiveram imobilizados por estranha energia. As agaias são lanças, né? Pedras, lixo. Foi atirado como chuva de ódio sobre nós. Tudo, porém, pairava no ar, escurecendo mais o recinto sombrio. Essa energia paralisou tudo, ficou tudo parado no ar. E não atingiu ao grupo deles. A cena imprevista causou estupor, especialmente quando o dominador gritou para os seus guardas, alguns com aparência canina, outros lupina. Olha só, agora ele já fala de cães. E a gente sabe que são cães, são lobos, são ursos, cobras, batráquios, enfim, cada um com a sua afinidade e o objetivo ao qual esses espíritos dominadores tentam atingir, tá? Arrastem-nos até aqui mais próximo de mim para esbofeteá-los. Olha, ele queria realmente agredir. Aproximaram-se com estardalhaço, porém, quando saltaram sobre o nosso pequeno grupo, ficaram paralisados no gesto ameaçador. Olha só, parou o tempo. Eles ficaram estátua, paralisados. Novamente, a energia, né, poderosa deles atuando sobre os outros. Mas a gente vai ver que o outro, né, aquele ser, também tem o mesmo poder. Eurípides aproximou-se do palanque e disse com serenidade sublime, com aquela voz doce, né? Aqui vimos em paz, com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude. É tudo o que eles querem, né? Dar a oportunidade a quem merece. Jesus é o Senhor e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais?
Aí vem a pergunta. E aí nós vamos perceber o equívoco que esses seres perseguem por falta de conhecimento, por falta de conhecimento mesmo, por falta de esclarecimentos. A confusão era total. Alguns gritavam com medo, supondo estarem diante de figuras dos deuses mitológicos e devastadores, mais poderosos do que esses que o enfeitiçavam. Ou seja, eles estavam com medo porque achavam que aquele grupo de Manuel Filomeno, de Eurípides, poderia ser superior, poderia ser mais poderoso do que o grupo ao qual eles pertenciam, né? Vociferando com os olhos em brasa. E aí a gente não pensa logo no diabo? A imagem, né, que Manuel Filomeno nos traz dessas cenas dantescas é do próprio inferno, do próprio diabo que nós, humanos, ainda temos como imagem infantil. O algoz ergueu sua lança primitiva e o escudo ameaçadoramente, descendo alguns degraus e vis a vis, olho no olho, deteve-se diante do apóstolo sacramentano. Odiamos o seu governante. Olha o ódio que eles têm de Jesus, como se ele fosse o causador. Nós vimos isso em vários outros espíritos atendidos. Né? O equívoco que, digamos, o falso cristianismo gerou em torno da figura de Jesus. Construímos esse reino para a justiça das suas vítimas, das vítimas de Jesus. Todos aqui estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes, representantes de Jesus, quando a igreja tomou o poder material. E a gente sabe que, na época das guerras santas, as atrocidades que foram feitas, não em nome do Cristo, sim, mas não por conta do Cristo, e sim por conta da matéria, da materialidade, da conquista, não daqueles corações, mas da conquista daquelas terras, daquelas posses, né? E hoje desejamos que todos vivam o gozo sem fim que ele, Jesus, tentou inibir com a sua falsa pureza. Mas foi a pureza de Jesus ou a pureza dos homens em nome de Jesus? Isso é que eles ainda não compreendem. Eles têm a imagem de Jesus como sendo o responsável e o causador disso tudo, quando na realidade fomos, vamos nos colocar, nós, seres humanos encarnados, imperfeitos, que agimos dessa forma, porque foi como eu falei, eu não sei quem eu sou, imagina quem eu fui, vai que, né? Eu estava lá fazendo besteira, salgando a ceia, jogando pedra na cruz, vai que. Destruiremos, ele continua, né? A memória do farsante da cruz. Não cessaremos o nosso avanço, especialmente do grupo que logo mais seguirá na direção das criaturas humanas para exterminar os desventurados que a eles se apegam. O objetivo continua sendo a destruição daqueles que seguem Jesus. Principalmente nesse momento que o cristianismo redivivo está sendo instaurado, estamos tentando voltar, né, aos verdadeiros conceitos de amor de Jesus. Nesse momento, ouvimos um alarido de vozes que formavam uma espécie de exército e se preparavam para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia. A pandemia
já gera pânico nos encarnados. As divergências de situações e etc. e tal já são imensas. E, meu Deus, e ainda tem a espiritualidade do mal querendo nos invadir. Como é que a gente fica nessa história, né? E os atos criminosos que estavam atingindo famílias desajustadas e os lares. E ele diz, eu venci Roma depois de destruir suas igrejas absurdas e devassas, matei seus adoradores, voltei e comandei milhares de homens, implantando o terror e a destruição durante a Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média foi a Idade Negra do nosso planeta. As atrocidades que a humanidade fez entre si era uma coisa, assim, absurda. O irmão ostenta a respeito do passado que não anulou Jesus, retrucou-lhe o cristão, né? A Eurípides. Mas o desmoralizamos, renascendo muitos de nós sob sua proteção e da falsa igreja, reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. No entanto, ou seja, ele está dizendo que muitos renasceram dentro da igreja só com o objetivo de denegrir isso. No entanto, disse Eurípides, ele voltou com seus abençoados discípulos, os missionários, para reabilitar o mundo ingrato. E agora a sua doutrina ressurge através de nós, os imortais. E aí a gente vê, né, aquilo que eu falei, estamos tentando trazer, né, o verdadeiro cristianismo. E aí a gente lembra de Leon Denis, porque Leon Denis nos diz o seguinte, o espiritismo não é a religião futura, mas sim o futuro das religiões. E aí me lembra Helena Blavatsky, que eu também adoro, né? Aquela russa que eu já contei, que ela fez a filosofia secreta, ela tinha um mentor hindu, e da época de Kardec, ela era russa, ela sempre disse, um dia não haverão mais religiões, haverá um só pensamento, quando a humanidade estiver toda nivelada, olhando para um mesmo objetivo. E é isso. O espiritismo, quem sabe, será o futuro das religiões, porque este é um momento em que a humanidade está tomando conhecimento da pluralidade das existências. Nós vemos muitos de outras religiões já se adentrando a nossa, já compreendendo, e é o nosso dever levar adiante esse conhecimento, esse conceito de que estamos aqui, já estivemos e voltaremos a estar. Temos que ter, né? Temos que passar isso adiante, porque só assim a misericórdia de Deus se realiza. Porque senão, morreu, acabou, como é que fica? Não tem motivo. E temos, sim, um motivo, um objetivo, que é a evolução do nosso espírito. A situação fazia-se cada vez mais grave, rica da beleza, da fé do nosso benfeitor, de tal forma que passou a influenciar os tementes encarnados, que não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Um ambiente tenso e destilando baixíssimas vibrações foi permeado por tênue claridade, que não apenas se misturava na densa névoa, como envolvia o combatente do Evangelho. Ou seja, estava vindo, né, aquela claridade, porque eles já estavam começando a ser tocados. Ouviu-se um estrondo estranho na imensa caverna que ficou repercutindo nos diversos cômodos, assustando os residentes. Tive a impressão de que o furioso controlador da cidade iria atacar fisicamente
o antagonista, Eurípides, né? Numa transformação monstruosa de um gigante lendário. E aí a gente vê, né, Santa Teresa d'Ávila, que nos diz, se Satanás pudesse amar, deixaria de ser mal. Aí a gente vê que não é o mal que existe, existe a ausência do bem. Quando esta criatura compreender a existência do bem e utilizá-lo, o mal deixa de existir. Profundamente compadecido, Eurípides disse: meu irmão, aproveita esse momento, Jesus espera por ti. Rende-te à misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. Nunca, berrou ele, persegui-lo-emos até a consumção dele, até o término, até ele esvair. Oh, a nossa! São séculos de rancor e luta. Olha quanto tempo eles alimentam essa vingança, eles alimentam este ódio. Muito em breve daremos ordens de comando e iremos pessoalmente dirigir a ofensiva. A gente sabe, quem leu o Apocalipse diz, né, o domínio do mal. Não me venha também com truques circenses, paralisando os nossos membros, lembrando-se de que são vocês os invasores. Desnecessário informá-lo que também dispõe de recursos desta e de outra natureza. Ele também tem poderes, inteligentíssimos normalmente. Voltou-se na direção dos espíritos imobilizados, enunciando algumas palavras cabalísticas e fazendo gestos ridículos, porque a gente sabe que a indução do pensamento não precisa de gestos, né? Mas devolveu-lhes os movimentos a ponto de tombarem, caírem no chão. Aí vem Eurípides e diz: cumprimos o nosso dever. Ainda é tempo, desde que, ao sairmos daqui, já não teremos alternativa senão transplantarmos a cidade para a região de exílio. Ou seja, eles tentaram. Os que puderam, merecerem, vão ser resgatados. Os que não, irão com a cidade para um outro local até serem transplantados para um outro orbe. Alguns choravam e pediam apoio, outros gargalhavam, bestilizados. Uns ainda já tomavam consciências, outros não. Então, aí a gente vê o joio e o trigo sendo separados e a oportunidade que esses vão ter. Retornamos à entrada, onde encontramos os demais companheiros e fizemos o nosso caminho de retorno. Então, é isso, meus queridos. É a oportunidade sendo dada a cada um de nós. Manuel Filomeno, junto com essa equipe maravilhosa, nos traz notícias da erraticidade e daqui, do nosso planeta, mostrando que todos nós estamos tendo oportunidades e devemos seguir em frente. Ok? É isso. Até a nossa próxima aula. Leiam o capítulo 16, porque cada vez mais essa história desse ser se torna mais interessante. Ok? Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, que nos acolhe, que nos protege, que nos orienta, que nos mostra as diretrizes a serem seguidas, que nos inspira dos melhores atos, dos melhores pensamentos. Esteja conosco, Mestre, nos orientando, nos guiando, para que consigamos superar esses momentos tão difíceis pelos quais a humanidade vem passando. Que sejamos nós, Senhor, aqueles trabalhadores, que possamos auxiliar
aqueles que ainda se encontram em desatino, que ainda se encontram perdidos, Senhor. Te pedimos que a tua luz ilumine a todos, principalmente aqueles que ainda não te conhecem. E que teu amor, Senhor, a tua paz, a tua serenidade, revista todos os nossos lares. Esteja conosco, envolvendo cada família deste planeta. E assim, Senhor, te pedimos, esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. É isso, meus queridos. Até a próxima aula. Vamos torcer que Nelson consiga vir. Vamos rezar para que a mãezinha dele se restabeleça e que ele tenha forças, né, para seguir enfrentando seus desafios. Um beijo a todos. Ótima semana. Tchau, tchau.